Boa tarde, amigos Canal 10, começando mais um programa Jornada Esportiva. Hoje, quarta-feira, dia 8 de outubro. Como sempre, vamos falar muito sobre esporte e, é claro, sobre futebol. Para a gente começar, vamos falar de Campeonato Brasileiro, que hoje tem mais uma rodada, né? Começa mais uma rodada, a 27ª. E a preparação é o que mais acontece aí nas equipes, inclusive paulistas. Pelo lado do Corinthians, não são imbatíveis, diz Mano Menezes sobre o líder Cruzeiro. O Cruzeiro é o atual campeão brasileiro e melhor time do torneio deste ano. Lidera com 56 pontos, 9 à frente do Internacional, segundo colocado com 47. Na ponta, poucas vezes foi ameaçado. Rival do Corinthians nesta quarta-feira, às 22 horas no Mineirão, pela 27ª rodada da competição. A equipe mineira recebeu diversos elogios do técnico alvinegro Mano Menezes. Ele, porém, garante que seu time não irá a Belo Horizonte amedrontado pelo líder. Continuo considerando o Cruzeiro a melhor equipe da competição, e os números mostram isso. Mas continuamos pensando como no primeiro turno, vitória alvinegra por 1-0 no Canindé. Não é imbatível, disse o treinador. Para Mano, independente da distância na tabela, em sexto, o Corinthians está 13 pontos abaixo do Cruzeiro. Vencendo o rival no Mineirão, dará aí mais confiança ao elenco, que ainda busca uma vaga à Copa Libertadores do ano que vem. Jogar partidas como essa é desafiador mesmo. O Cruzeiro é muito difícil de ser batido, só perdeu um jogo em casa, o clássico com o Atlético Mineiro. No grau extremo de dificuldade é que se formam as equipes. Se vencer não for o suficiente para disputar o título neste campeonato, pode ser marcante aí para frente, já que podemos nos encontrar na Copa do Brasil, apontou Mano Menezes. Nesta quarta, o Corinthians terá desfalques que obrigarão o treinador a mudar a equipe. Gil e Elias estão com a seleção brasileira, enquanto Guerreiro e Lodeiro defendem Peru e Uruguai, respectivamente. O uruguaio é reserva do timão e sua ausência não atrapalha tanto. As vagas serão preenchidas pelo zagueiro Felipe, pelo volante Bruno Henrique e pelo atacante Romero. No meio, Ralf, com dores no joelho direito, ainda não tem presença confirmada e pode ser substituído por Guilherme Andrade. Mano não quis revelar como pretende enfrentar o Cruzeiro e disse que não se prende a fórmulas definidas para tentar bater o líder fora de casa. Teve gente que jogou com 3 volantes e não marcou bem. Teve quem jogou com um volante, marcou bem e venceu, como fez o Atlético Mineiro. Outros esperaram e se deram bem. Tem que fazer bem feito. Falo sempre que há várias maneiras de jogar e vencer. Você precisa escolher a que melhor se adequa à sua equipe. Mas é muito importante executá-la bem. Portanto, o Mano Menezes aí trabalhando a equipe que vai enfrentar o líder Cruzeiro essa noite. Jogo difícil, mas muito importante para a sequência da competição. Lógico, para ambas, né? O Cruzeiro precisa também da vitória para conseguir aí manter essa folga de 9 pontos para o vice-líder internacional. Já o Corinthians precisa também muito da vitória, mais ainda que o Cruzeiro, para poder aí brigar, quem sabe, pelo menos pela vaga na Libertadores. Tarefa difícil, mas que nesta noite aí veremos quem leva melhor, e no programa de sexta-feira estaremos falando o resultado dessa partida. Pelo lado do São Paulo, com desfalques, Muricy faz mistério e não revela time que pega o Furacão. Com muito mistério, o São Paulo encerrou os preparativos para a partida desta quarta-feira contra o Atlético Paranaense pela 8ª rodada do segundo turno do Campeonato Brasileiro. O técnico Muricy Ramalho não permitiu a entrada dos jornalistas durante o treino tático realizado no campo dos fundos do CT da Barra Funda. Quando o acesso foi permitido, os atletas já se preparavam para o rachão. No total, o treinador não poderá contar com 9 peças do seu elenco. Rodrigo Caio, com lesão no joelho esquerdo, Rafael Tolói, estiramento na coxa esquerda, Lucão, pancada no quadril, Souza e Kaká na seleção brasileira, Álvaro Pereira na seleção uruguaia, Ademilson na seleção olímpica, além de Reinaldo e Edson Silva suspensos. Na defesa, Antônio Carlos, recuperado de uma contratura na coxa direita, formará dupla de zaga com Paulo Miranda.
Auro, que também foi liberado pelo departamento médico, entrará na lateral direita. Hudson entrará no meio campo, ao lado de Denilson, que retorna de suspensão. Ganso será o único armador, com Osvaldo ocupando a vaga de Kaká e formando o trio ofensivo com Kardec e Alexandre Pato. Com 46 pontos, o São Paulo se encheu de confiança após ter vencido o Grêmio por 1-0 em Porto Alegre no último sábado. Se vencer, o tricolor assumirá a vice-liderança no Brasileirão, já que o Internacional, que hoje ocupa a segunda colocação, entrará em campo apenas amanhã, na quinta-feira, diante da Chapecoense em Santa Catarina. Perdão. Portanto, o São Paulo aí de Muricy Ramalho com grandes desfalques, né? Vários, entre eles aí Kaká, que está na seleção brasileira, Souza e também vários outros, né? Álvaro Pereira, que está na seleção uruguaia, Ademilson na seleção olímpica. Portanto, terá que trabalhar com o que tem. Mas o elenco do São Paulo, mesmo assim, ainda é forte. Jogará em casa contra o Atlético Paranaense nesta noite de quarta e precisa também da vitória para manter aí viva, quem sabe, a chance de um título. Se caso o Cruzeiro tropeçar hoje contra o Corinthians, essa diferença já cai. O São Paulo, lembrando que é 10 pontos, cairia aí numa eventual derrota do Cruzeiro para o Corinthians para 7 e entraria de novo aí na briga, quem sabe, do título nacional. Pelo lado do Santos, rotativo, a equipe da Baixada Santista de Henderson se destaca com bom aproveitamento. Nesta quinta-feira, contra o Bahia, às 19h30 na Vila Belmiro, Henderson Moreira escalará pela 10ª vez em 10 jogos uma equipe diferente. Nas 9 partidas em que já dirigiu o Santos, o técnico utilizou 25 atletas. A rotatividade tem dado certo, 6 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. O aproveitamento é de 70,3%, considerando os jogos de Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. A reação deixou o Santos outra vez próximo do G4 do Brasileirão. A diferença para o Atlético Mineiro, quarto colocado, é de apenas 4 pontos. Na Copa do Brasil, o time pode até perder por 1-0 ou 2-1 o jogo de volta contra o Botafogo, que será no dia 16 em São Paulo, pelas quartas de final, que leva aí vaga às semifinais. O meia Lucas Lima provou as mudanças constantes de atletas. Segundo ele, a filosofia motiva o elenco e deixa os titulares atentos. Está dando certo, estamos ganhando. Henderson sempre faz 1 ou 2 mudanças por opção. Ele deixa claro que vai usar todo mundo e é o que vem acontecendo. O time está entrosado, então quando muda alguém não faz muita diferença. Todos aqui têm seu valor, disse o jogador. Isso faz com que todos tenham de se preparar bem, que está jogando, não pode se acomodar. Independentemente de quem for, ele vai trocar se achar que deve. Fico alerta para quem está jogando e quem está fora fica sempre motivado. Emendou aí o jogador. Para quinta-feira serão ao menos 5 novidades em relação à equipe que bateu o Flamengo por 1-0 no último sábado. Na lateral esquerda, Caju será substituto de Eugênio Mena, que está com a seleção chilena. Pelo meio, Souza deve ficar na vaga de Alisson, da seleção sub-21. E Lucas Lima volta à equipe após cumprir suspensão. No ataque, Patito Rodrigues treinou na vaga de Robinho, que também está na seleção. E Leandro Damião rendeu Gabriel. O nosso objetivo é ser o melhor time do segundo turno. Sabemos que o Bahia evoluiu e está mais forte. Será um jogo difícil, vamos respeitar, mas nós estaremos em casa. Queremos casa cheia porque ficamos fortes com esse apoio, disse Lucas Lima, que preferiu não fazer comparações entre Henderson e Osvaldo de Oliveira, técnico que dirigiu o Peixe de janeiro a setembro, mas enalteceu aí a eficiência que a equipe tem apresentado. A troca do técnico nos pegou de surpresa, mas nos adaptamos rapidamente ao estilo de Henderson. Ele teve pouco tempo para treinar e conversa muito para mostrar o que quer de nós. O time encaixou, paramos de perder nos detalhes, analisou aí o jogador do Peixe, que terão aí o Bahia pela frente, precisando também da vitória para entrar de vez aí na briga pelo G4 da competição. Santos
que também vem em grande ascensão nesse segundo turno e precisa muito continuar aí na briga para não ficar de fora do eventual Libertadores. Pelo lado do Palmeiras, Dorival Júnior alerta sobre o confronto com o Botafogo. É o jogo chave. Essa é a definição do técnico Dorival Júnior para o confronto entre Palmeiras e Botafogo, marcado para esta quarta às 19h30 no Maracanã. O duelo é decisivo para a briga contra o rebaixamento. O Verdão é o 15º colocado com 28 pontos e o Fogão 19º lugar com 2 a menos. Por isso, o comandante conversou com o elenco desde a última sexta-feira até esta terça sobre o peso do jogo. Nem mesmo a crise do Botafogo, que dispensou o Bolívar, Emerson Sheik, Edilson e Júlio César, faz Dorival enxergar facilidade no confronto. Realmente, o Botafogo tem problemas internos, assim como o Palmeiras, talvez diferente dos deles. Mas mesmo com todos esses problemas, o trabalho de Wagner Mancini faz o Botafogo sempre forte. Os resultados não são o que todos esperam, assim como os do Palmeiras, mas em todos os jogos que vi, o time nunca deixou de ser guerreiro. Houve o desligamento de 4 profissionais. Alertei o time ao longo da semana sobre o que representa o jogo. Precisamos nos preparar muito por esse resultado. É o momento do campeonato em que temos de tomar uma decisão, disse aí o treinador. Sem ganhar 3 seguidas desde o início do ano, o Palmeiras luta para engatar uma sequência e se afastar do Z4. A falta de vitórias consecutivas incomoda Dorival. A regularidade me tira o sono. Se analisar a campanha, vamos ver que temos resultados esporádicos e em um campeonato tão longo, a regularidade é fundamental. As boas campanhas precisam disso, dentro e fora de casa. Palmeiras precisa viver esse momento de visualizar algo novo no campeonato, finalizou o treinador. Para encarar o Botafogo, o Verdão terá o retorno de Fernando Praz, fora desde 4 de maio. O goleiro recuperado de uma lesão no cotovelo direito está confirmado como titular. O time para a partida deve ser o seguinte: Fernando Praz, João Pedro, Lúcio, Tóbio e Juninho, Marcelo Oliveira, Victor Luiz, Wesley e Valdívia, Cristaldo e Henrique no ataque. Os desfalques certos para o confronto são Eguren, Renato, Diogo, Mazinho e Natan. Portanto, é o Palmeiras também preparando a equipe, né? Dorival Júnior tendo muito trabalho. Lógico, o Palmeiras numa fase difícil, numa situação difícil na tabela, precisa ir muito da vitória. E quem sabe aí contra o Botafogo fora consegue aí de vez surpreender e sair dessa zona desconfortável. A gente vai para um breve intervalo e voltaremos já para falar de todos os jogos dessa rodada, além dos times paulistas. Até já. Quer receber a sua revista Clube do Esporte com toda a comodidade na sua casa? Faça já a sua assinatura da melhor revista de esporte de toda a região. No telefone 17 99 727 2852 ou mande um e-mail para revistaclubedoesporte@gmail.com com os seguintes dados: nome, endereço, telefone e e-mail de contato, e também no site www.clubedoesporte.com. Corra e garanta já a sua assinatura e fique por dentro de tudo o que acontece no esporte e demais eventos das regiões de Fernandópolis, Votuporanga, Jales e Santa Fé do Sul. Ligue já 99-727-2852 ou acessem o site www.clubedoesporte.com. Revista Clube do Esporte, a única que chega onde as outras não chegam. Sincomerciários, Sindicato dos Empregados no Comércio de Fernandópolis, está mais bonito e melhor para você. Hoje o Sincomerciários conta com a maior e melhor locadora de filmes e livros da cidade. Escola de informática com muitos cursos para você. Um lindo salão de cabeleireiro com serviço de corte, escova, tintura e hidratação. E para a sua saúde bucal, na nova sede, você encontra consultório odontológico,
fazendo restaurações, extrações, prótese e limpeza. E também com consultório de fisioterapia, com aparelhos de última geração e produtos de qualidade. Agora também, o Sim Comerciários conta com salão de eventos, para você fazer a sua festa com cozinha, mesas e cadeiras de qualidade para você confraternizar. A presidente Rosana Alarcon e toda a sua diretoria espera sua visita para conhecer a nova sede do Sim Comerciários. Venha já conhecer. Sim Comerciários, força e união a serviço do comerciário. Estamos de volta ao programa Jornada Esportiva desta quarta-feira, né? Falamos aí os destaques, né? A preparação das 4 equipes paulistas que disputam a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. E temos também os demais jogos, além de Botafogo e Palmeiras, que joga hoje às 19h30 no Maracanã. São Paulo e Atlético Paranaense, que também jogam às 19h30 no Morumbi. Cruzeiro e Corinthians, que jogam também hoje, só que às 21 horas. Às 22 horas no Mineirão. E amanhã o Santos, que enfrenta o Bahia na Vila Belmiro às 19h30. Teremos também hoje Curitiba e Criciúma no Couto Pereira às 19h30. Vitória e Goiás no Barradão às 21 horas. Grêmio e Sport na Arena do Grêmio hoje às 22 horas. Também hoje Figueirense e Flamengo no Orlando Scarpelli às 22 horas. Já amanhã, junto com o jogo do Santos e Bahia, teremos Fluminense Atlético Mineiro, um grande jogo aí no Maracanã às 19h30, e encerrando Chapecoense e Internacional na Arena Condá às 20h30 desta quinta-feira. Portanto, esses os 10 jogos da 27ª rodada, que para os paulistas muita coisa em jogo. Para o Palmeiras tentar sair de vez dessa situação, pois você palmeirense com certeza não está satisfeito com a fase que o clube vive, portanto precise muito da vitória diante do Botafogo para dar adeus aí de vez ao pesadelo da segundona mais uma vez. Ao Santos, já cabe ao Santos aí brigar para se firmar, quem sabe na briga por alguma coisa, ou pela Libertadores ou nada. Então precisa também vencer aí o Bahia amanhã. O Corinthians precisa mostrar que realmente tem elenco, além de enfrentar o líder, mesmo com desfalques, e fora, o time do Corinthians precisa mostrar a sua força e quem sabe aí voltar na briga pelo G4. Já o São Paulo joga com o Atlético Paranaense, também com vários desfalques, precisa também mostrar a sua força de elenco para tentar aí brigar, quem sabe, pelo título. Portanto, tarefa difícil para os times paulistas, lógico, não são todos que brigam pelo mesmo objetivo, mas cada um no seu, com muita dificuldade. Falando de desfalques, vamos falar de Kaká e seleção brasileira. Seleção brasileira que está já, né, toda reunida para os amistosos e conta agora com Kaká, que novamente aí volta à seleção brasileira. Com sorriso e frase de garoto, Kaká avisou: vim brigar pelo meu lugar. Campeão do mundo em 2002, quando era tido como maior promessa do futebol brasileiro, titular absoluto da seleção nas 2 Copas seguintes, de 2006 e 2010, Kaká retorna numa condição a qual não está acostumado. Convocado para o Superclássico das Américas contra a Argentina e o amistoso diante do Japão, somente depois da lesão de Ricardo Goulart, o meia do São Paulo, aos 32 anos, terá de reconquistar o lugar que conhece tão bem. Sem conseguir tirar o sorriso do rosto desde o momento em que desembarcou no aeroporto de Pequim e se deparou com os primeiros fãs até a chegada ao hotel e a entrevista, Kaká deu novo peso à seleção brasileira. Assediado por torcedores e jornalistas, falou uma frase típica de garotos que estão começando, até clichê, mas que tem outro peso em sua voz. Venho para concorrer mesmo, para brigar por meu lugar. É claro que sempre respeitando as decisões do treinador e com muito respeito pelos meus companheiros. Portanto, Kaká aí decidido a dar a volta por cima na seleção brasileira do técnico Dunga. Quem sabe esse retorno aí faça bem não só à seleção brasileira, que precisa
de bons jogadores, armadores, né? Bons jogadores no meio campo, mas também ao atleta que volte aí a sua boa fase que sempre teve na Europa, pelos clubes onde passou, retornando no São Paulo, fazendo aí não só a seleção ir bem, como também o seu time São Paulo no retorno. Mudando de seleção brasileira, vamos falar agora da Copa Paulista, do Paulista da segunda divisão. O técnico do Barretos disse: vamos dar nossa vida na sexta-feira. O Barretos se representou nesta terça, focado na reabilitação dentro da fase final do Campeonato Paulista da segunda divisão. Tanto é que em entrevista coletiva, o técnico Pinho, que já foi treinador do FFC, disse que o grupo dará a vida pela vitória na sexta-feira, no confronto diante do Atibaia em Barretos. Diretoria e comissão técnica sabem da qualidade do grupo e estão confiantes na reabilitação. Pinho disse que muitos jogadores estiveram abaixo do nível que costumam jogar, mas que isso é normal no futebol. O treinador ainda comentou a expulsão do volante Júlio César, o que dificultou ainda mais a situação dentro das quatro linhas. Segundo ele, não foi uma boa partida, mas estamos vivos na competição. Vamos dar a nossa vida no próximo jogo, na sexta. Sabemos que o time pode render bem mais do que apresentou no sábado. E isso precisa ser mostrado já na próxima rodada, disse o treinador. Se por um lado Pinho não contará com o volante Júlio César, do outro ele tem o retorno do zagueiro Tyson. O jogador cumpriu suspensão pelo terceiro cartão amarelo diante do Atibaia. Lembrando que o Barretos foi goleado pelo Atibaia por 4-0. Barretos e Atibaia se enfrentam na próxima sexta às 20 horas na Arena Fortaleza em Barretos, precisando aí da reabilitação. Lembrando, jogou com Atibaia fora, agora joga em casa, pois agora começa o retorno do Paulista da segunda divisão. Portanto aí os times da nossa região se preparando, né? Barretos, Olímpia também correndo aí contra o tempo para tentar, quem sabe, o acesso ao Paulista da Série A3. Já pela Copa Paulista, também quem se prepara é o CAV, que terá jogos também difíceis ainda mais no final de semana e que por enquanto só treina e se prepara para mais uma rodada. No próximo programa, na sexta-feira, iremos falar tudo sobre o CAV, sua preparação, e na segunda-feira todos os resultados deste final de semana. Mais uma rodada aí que deve ferver aí os jogos, né, os estádios da nossa região e pelo interior paulista, que é onde acontece a maioria dos jogos da Copa Paulista e do Paulista da segunda divisão. O programa Jornada Esportiva de hoje vai ficando por aqui. Agradecemos a você a grande audiência e contamos com você na próxima sexta-feira no mesmo horário. Para você que não consegue aí assistir às vezes todos os programas pela TV, acesse também no seu trabalho, em qualquer lugar da sua cidade, do seu estado, do seu país ou até mesmo no mundo, pela internet. www.canal10, canal 10 escrito.com.br, e confira tudo que acontece, não só com o programa Jornada Esportiva, mas também tudo no canal 10 do nosso grande amigo Edner. Ficamos então por aqui, até sexta-feira, se Deus quiser. Até lá.